Você já ouviu falar sobre o ICE? O ICE é a agência de imigração dos Estados Unidos e eles são alvo de uma série de denúncias polêmicas, muitas vezes envolvendo violência policial e uso abusivo da força. Oi, eu sou Yuri e eu vou falar algumas notícias para vocês sobre o ICE. A primeira notícia é envolvendo a população LGBT no centro de detenção. A primeira notícia fala sobre abusos de detentos LGBTQIA+. Esses casos aconteceram num centro de detenção do ICE em Louisiana, no estado dos Estados Unidos. Imigrantes LGBT foram detidos entre 2023 e 2025 e relataram diversos abusos feitos pelo subdiretor Manuel Reis. Manuel Reis, no cargo de subdiretor no SLIPC, que é uma instituição do ICE, é apontado como condutor central dos abusos. Ele teria criado um programa informal de trabalho noturno, Night Shift Cleaning Crew, ou equipe de limpeza do turno noturno, para detidos trans, e pagava entre $1 a $5 por dia ou por vez, e o submetia à limpeza com químicos agressivos, levantamentos de peso, tarefas pesadas sem equipamento de proteção. Além disso, os detidos relataram que Reis abusava sexualmente de vários deles, vigiava através de câmeras, invadia dormitórios fora do turno, ameaçava deportar ou perseguir familiares para garantir a submissão. Quando os detidos denunciaram por meios oficiais ou por formulários de queixas, foram ignorados ou até punidos, alguns colocados em confinamento solitário, negados tratamento médico. Reis não está mais no cargo desde julho de 2024. Não consta que tenha sido formalmente indiciado. Então tem uma série de denúncias absurdas contra esse, eu acho que era um subdiretor, né, o cargo que ele ocupava. E eu vou ler para vocês algumas das frases que as vítimas disseram, segundo esse artigo. Mário Garcia Venezuela é um homem trans. Ele conta que foi coagido a mover armários pesados e blocos de concreto, limpar com produtos químicos industriais sem luvas ou proteção adequada. Ele relata também que, ao reclamar por dores ou lesões, foi despido à força pelo agente Reis, que o humilhou. Eles me deixaram pelado e zombaram de mim. Ele também disse, abre aspas, fui tratado pior que um animal, fecha aspas. A segunda vítima é Kenia Campos Flores, uma pessoa trans não binária. Kenia relata ter sido obrigada a trabalhar em turnos noturnos, não autorizados para limpeza, com produtos químicos, sofrendo enxaqueca e dor no peito após exposição contínua. Além disso, denuncia assédio sexual constante de Reis, que entrava no dormitório, pegava peças íntimas da vítima e observava nos dormitórios fora de turno. Kenia afirma, nós fomos claramente alvo dos abusos simplesmente por sermos quem somos. Quem é LGBT sabe muito bem a perseguição que a gente sofre já na sociedade em condições normais, entre aspas, né? Agora imagina você ser um imigrante LGBT, que querendo ou não, uma população de risco, porque é sempre alvo de preconceitos a mais na sociedade, principalmente no centro de detenção dos Estados Unidos, que é realmente a coisa tá feia lá para os imigrantes, independente se for ilegal ou não. Essa também é uma grande ilusão que as pessoas falam, né, para defender o ICE, e eles apenas atacam os ilegais, e isso não é bem verdade. Eles estão atacando qualquer tipo de pessoa, muitas denúncias de, inclusive, americanos sendo sequestrados pelo ICE, só por parecerem imigrantes, terem alguns traços, enfim. Mas isso é uma história para outro dia. A terceira vítima, Mônica Renteria Gonzalez, homem trans. Mônica descreve ter usado sapato nos quais o produto químico se infiltrou e queimou a pele dos pés enquanto limpava os pisos com Stripper Chemical, que é um produto químico para remover tinta, verniz ou ceras. Produto bem forte. Ele conta que Reis entrou por trás enquanto ele limpava e o tocou de modo sexualmente invasivo. Diz ainda que o agente via as câmeras de segurança e usava isso para chantagem. Abre aspas. Me diga o que você estava fazendo no banho. Fecha aspas. Ele teria perguntado. A quarta vítima, Jane Doe, é um nome fictício de uma mulher cis e queer. Ela relata que em fevereiro de maio de 2024, Reis a forçou a realizar quase que diariamente sobre ameaça de morte. Se você recusar, eu vou te matar. É a frase do Reis. E vou te seguir até a casa da sua mãe, na República Dominicana, provavelmente o país de origem dela. Ela sofria de epilepsia, após denúncias de abusos, teve os tratamentos negados e suas convulsões pioraram. Essa notícia foi muito impactante. Realmente a situação da população LGBT tá terrível. E ainda mais quando é imigrante, enfim, são dois grupos que são vulneráveis e ainda quando colocados assim, quando a pessoa é LGBT e ainda é imigrante, num país desse, é muito complicado. Vamos à segunda notícia do dia, que eu chamei de Tortura da Luz. O nome desse artigo, na verdade, é Dias Escuros, Noites Brilhantes. Uma crueldade oculta da detenção do ICE. Isso aconteceu em dezenas de instalações do ICE, como o Alligator Alcatraz, mas especialmente no centro da Geo Group, em Tacoma, Washington. Segundo essa investigação, muitos detidos não vivem conforme o ciclo natural da noite e dia, mas sobre luz artificial ou janelas bloqueadas, o que causa consequências sérias de saúde psicológica
psicológicas e físicas. As principais situações degradantes, segundo esse artigo, são ambiente de detenção sem distinção de dia e noite. No centro de Tacoma, cerca de 1.500 pessoas esperavam audiência na corte. Muitos relatam: nós não conseguíamos dizer se era dia ou noite. As luzes ficavam acesas 24 horas por dia e as janelas eram pintadas de preto para impedir a entrada de luz natural. Em unidades mais restritivas, não havia nem relógio. Um ex-detido disse que nós víamos o sol talvez 2 vezes na semana. Meu Deus. Privação de luz natural mais excesso de luz artificial. O artigo também aponta que muitos centros de detenção operados pelo ICE ou por empresas privadas similares replicam esse padrão. Pouca ou nenhuma luz solar e luz artificial constante. Essa condição não é apenas incômoda, ela quebra o ritmo circadiano, que é o relógio biológico, o que afeta o sono, imunidade, digestão, humor e risco de doenças graves. Então isso basicamente que desbalanceia, desregula todo o nosso sistema imunológico. A terceira situação grave foi a falsa negação da agência e a lacuna regulatória. A Geogroup e a ICE afirmam que as condições atendem aos padrões contratuais e que não há privação de luz natural ou excesso de luz à noite. Eles dizem que, abre aspas, os indivíduos do centro não são de forma alguma privados da luz natural e nem são sujeitos à luz artificial em excesso. A gente finge que acredita. A própria norma do ICE de 2025, revisada, menciona acesso à luz natural, mas não especifica quanto e nem que qualidade de luz ou escuridão é obrigatória. Algumas organizações, como American Civil Liberties Union, que é a ACLU, a sigla, afirmam que não existe padrão federal vinculativo que garanta a claridade de dia e escuridão de noite para detidos civis. Então, realmente, como não há uma obrigação, uma lei que determine a obrigação de certo nível de luz por dia, eles meio que têm carta branca para fazer o que quiserem com o ambiente. E isso é uma lacuna realmente muito grande na legislação americana. Outras consequências físicas e psicológicas documentadas. Pesquisadores citam que a privação de luz natural e excesso de luz noturna podem aumentar o risco de doenças como diabetes, depressão, demência, câncer e até a morte prematura. Detidos relatam confusão temporal constante, adoecimento, impossibilidade de dormir direito, o que deteriora ainda mais a sua saúde mental e resistência física. A descrição desse padrão foi descrita como crueldade invisível. O artigo conclui que essas condições são uma forma sutil, mas profunda, de punição, em que se nega um ciclo natural humano, de dia e noite, como parte da detenção. Um advogado da ACLU afirma, abre aspas, esses são detentos civis, eles não podem ser sujeitados a nenhuma punição, ainda mais punições cruéis e incomuns, fecha aspas. Gente, essa questão da luz realmente é muito importante. É realmente muito importante que a gente receba luz solar durante o dia e abaixe a luz durante a noite. Eu falo por mim mesmo porque eu tive, ano passado eu estudava muito para concurso, ainda estudo, mas eu fiquei muito tempo trancado no meu quarto estudando, principalmente de manhã e de tarde, e não recebi a luz solar necessária. Então eu perdi muita luz solar e acabou, minha vitamina D baixou drasticamente. Isso me fez adquirir várias doenças, assim, porque eu nem sabia o que estava acontecendo. Até mesmo depressão, ansiedade, eu ficava deprimido no quarto e não sabia por quê. Até que eu fiz o exame e descobri que era a vitamina D que estava baixíssima. Isso desencadeou várias coisas. Inclusive, minha médica falou que a vitamina D, ela é responsável por regular mais de 80 funções no seu corpo. Então, é muito importante que a gente tenha essa vitamina D regulada, que a gente tome sol todos os dias. Não em excesso, é claro, mas para regular todas as atividades corporais. Enfim, por isso essa notícia é bem impactante. Agora, a terceira notícia que eu trouxe para vocês e a última é uma das mais absurdas que eu já vi. Quando eu vi isso, eu fiquei chocado. A ICE desenvolve algemas de corpo inteiro, que eles chamam de The Wrap. Essa reportagem trata do uso por parte do ICE de algemas corporais completas, que imobilizam braço, tronco e pernas, em pessoas sob processo de deportação, muitas vezes civis não violentos, mulheres, idosos ou pessoas com problemas de saúde, apesar de alertas de associações de direitos humanos e internautas de que esses dispositivos oferecem altos riscos à segurança, saúde e dignidade. Eu vou tentar colocar o vídeo para vocês desse dispositivo que eu achei, gente, a demonstração dele, assim, é absurdo que exista algo assim no mundo hoje, mas, enfim, eu vou ler para vocês o que é que tem nesse artigo. A ICE adotou um modelo de Wrap Restraint System, sistema de imobilização envolvente para deportados durante transporte ou transferência entre instalações. Organizações como a ACLU, que eu já citei anteriormente, Human Rights Watch, alertaram que esse tipo de imobilização já esteve ligado a casos de asfixia
ataque cardíaco ou morte, em contextos de detenção em outros países. A ICE declarou que as restrições, essas algemas de corpo inteiro, são usadas apenas quando é estritamente necessário, por exemplo, se o detido apresenta risco de fuga ou segurança, e que segue treinamento específico. Ainda assim, a reportagem encontra dezenas de casos em que a mobilização ocorreu sem documentação clara do risco. Um dos casos citados nesse artigo foi de uma mulher com problemas de coluna que foi colocada em algemas completas por várias horas, relatando dor intensa, dificuldade de respirar e nenhum monitoramento médico adequado enquanto imobilizada. Gente, isso é um perigo demais. A matéria também aponta que não há estatísticas públicas consolidadas sobre quantas pessoas foram sujeitas a esse sistema de imobilização, gerando opacidade sobre o uso de supervisão da prática. Gente, são práticas realmente abusivas. Eu não consigo nem imaginar qual é a pessoa que exigiria um tipo de algema de corpo inteiro. Tipo, quem no mundo é tão forte a ponto de necessitar ser algemado de corpo inteiro para ser imobilizado, sabe? Ainda mais quando esses imigrantes que eles prendem são, a maioria, mulheres e pessoas vulneráveis, assim, que não oferecem nenhum risco à sociedade. Enfim, eu não consigo imaginar ninguém que realmente necessite desse tipo de tratamento. Isso é coisa realmente de filme de super-herói da Marvel, sabe? Que eles pegam um super vilão e tem que prender a todo custo. Gente, isso é surreal. E isso me impactou, isso me assustou bastante. Pessoal, essas foram as 3 notícias que eu quis trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não gostado porque realmente é muito difícil gostar dessas notícias, mas pelo menos tido uma noção maior do que está acontecendo nos Estados Unidos, principalmente em relação aos imigrantes, a política do ICE e a questão do uso de violência pelo Estado americano contra esses imigrantes. Eu quero que vocês me falem aí nos comentários o que é que vocês pensam sobre o ICE, o que é que vocês acharam de cada notícia dessa, para que eu possa continuar trazendo notícias assim para vocês. E muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau.